Olá, eu sou o Asa, sejam bem-vindos à Opção Geek. E no vídeo de hoje vamos de polêmica. Team Liquid perde patrocínio da Honda após polêmica de jogador. Eu tenho uma coisa bem forte pra comentar aqui e que eu quero que seja talvez uma opinião que seja interessante de ouvir e que eu espero que, né, as empresas e tudo mais escutem isso, né? Mas antes de chegar lá, vamos primeiro falar sobre a polêmica que eu vi hoje e eu fiquei incrédulo, cara, tá? Se vocês não estão entendendo, a Team Liquid tem um time brasileiro de esportes de Rainbow Six Siege, né? Que é a Team Liquid do Rainbow Six. E os brasileiros perderam, né? E, bom, perderam lá no campeonato, estavam fora do campeonato. E aí um dos jogadores que eu não conheço, tá? Eu não acompanho a Team Liquid já faz um bom tempo, porque, meu amigo, faz muito tempo que a Team Liquid tá mal das pernas, cara, no Rainbow Six, tá? Olha, situação, eu nunca mais vi os caras num pódio, assim, numa situação que você fala, quem sabe agora vai. Nunca mais deu esperança, né, cara? Então, vamos lá. Eu não conheço, tá, o jogador, mas quando eu fiquei sabendo do que aconteceu, eu fiquei, como assim, cara? Como esse cara não pensou por um minuto? E eu tenho uma resposta pra isso. Mas antes de chegar lá, vamos dar uma lida aqui na notícia, tá? O time de esportes Team Liquid perdeu o contrato do seu patrocínio Master da fabricante automotiva Honda após uma publicação considerada ofensiva, feita por um dos seus jogadores brasileiros nas redes sociais. Vale ressaltar que a perda do patrocínio foi global. Lucas Dias, jogador do Rainbow Six, foi ao Twitter comentar a derrota sofrida contra a equipe Kage de Osaka, do Japão, durante o torneio Reload, realizado no último final de semana no Rio de Janeiro. Acontece que, para comemorar, Lucas publicou um GIF com a explosão atômica de Hiroshima, retirado de um documentário da BBC. Ganhamos a FaZe e perdemos para a poderosíssima Kage. Bola pra frente e até o próximo camp. Escreveu junto ao GIF, né? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, cara. Os caras, eles estavam jogando, né, um campeonato, eles ganharam da FaZe. E aí na próxima partida, como era um sistema de aposta ali, de pontos e tudo mais, né? E basicamente eles perderam e estavam fora do campeonato. E logo após a derrota contra o time japonês, tá? Mesmo sendo um time de Osaka, mas é japonês e enfim. O jogador foi lá e comentou, né, cara? Como vocês estão vendo no Twitter dele aí, pra falar esse negócio de explosão, de coisa do tipo. Vou chegar lá, vou discutir sobre isso. Ele colocou lá o GIF lá de uma explosão, né, cara, da bomba atômica, né, cara? Tipo, não foi uma explosãozinha, não foi uma bombinha ali de São João, né, aquela que você taca no chão e faz pum, né? Não foi fogos de artifícios ou coisas do tipo, né, cara? Ou não foi um GIFzinho, não foi um negocinho, sei lá, um emoji de bomba. Não, foi um GIF, tá? Que eu não sei se ele foi lá, ele procurou na internet e tudo mais, ou se ele só usou o sistema do Twitter pra procurar GIF, que se não me engano deve ter isso lá, porque eu não uso o Twitter. Mas se ele usou isso aí, ele pegou o primeiro que viu, provavelmente, né? Eu não sei exatamente se é o primeiro que aparece. Mas foi, cara, pô, foi zoado, né, cara? O cara fez isso, o cara nem pensou na consequência, nem pensou em como que aquilo dali refletia, né, cara? Lembrando, o patrocínio da Honda, né, que a Honda é do Japão, tá? Foi retirado do time de forma global, tá? Ou seja, um jogador de uma equipe brasileira, da Team Liquid, que tem outros times no mundo inteiro, né? Fez com que a equipe inteira, o time inteiro, perdesse o patrocínio. E era simplesmente o maior patrocínio que eles tinham, tá ligado? E, cara, foi um negócio assim, rápido, né? Postou lá, pegou mal, perdeu o patrocínio, entendeu? Basicamente isso. Cara, foi um post assim que eu fico imaginando, mano, será que ele não parou um minuto pra pensar, cara? Né, pra pensar um pouquinho e falar, cara, vou colocar uma bomba que aconteceu lá no Japão, né? Talvez ele nem soubesse, vamos supor que o cara nem soubesse, né? Nem soubesse, nossa, foi lá, caramba, só qualquer negócio de explosão e tudo mais. Talvez ele não soubesse, né? Nunca teve uma aula de história sobre esse acontecimento, né? Talvez, né? E aí ele simplesmente colocou por colocar, né? Mas ao mesmo tempo, por colocar uma bomba, né, cara? Uma situação assim que, pô, velho, não importa se foi no Japão ou não, né? Essa cena foi de lá ou não. Só a ideia de colocar uma bomba como GIF ali, coisa do tipo, também é meio esquisito pra você se expressar na internet, né, cara? E, mais uma vez, tá? Ele é um jogador de uma equipe e ele é uma figura pública, de certa forma, porque a gente tá acompanhando, a gente tá assistindo, as pessoas assistem ele jogando, né? Então, o trabalho dele fica visível ao público, ele comunica com o público. Quando ele fala com as pessoas, com os espectadores, com quem tá acompanhando, quem tá assistindo, ele tá falando com o público. E ele tá todo momento ali com a camisa da marca, com o time ali, né? Ou seja,
cara, qualquer um dos jogadores dessa equipe meio que tem que representar a equipe. Porque senão, olha as coisas que acontecem, né? Porque basicamente é como se você estivesse falando em nome da equipe, né, cara? Obviamente, depois que a Honda foi lá e tirou lá o patrocínio e tudo mais, a Team Liquid ali se explicou e né, falou que, olha, a gente já vai se acertar aqui, já vai resolver, foi uma bola fora, e pedindo desculpas. Eu não vou ler exatamente, qualquer coisa, dá pra entrar lá no site da Omelete, aí vocês lêem certinho a desculpa, porque é basicamente uma desculpa formal, tá? Vamos deixar isso claro. E beleza, né, cara? A equipe fez o que tinha que fazer, certo? E aí, como consequência, olha só o que aconteceu. Lembrando também que o jogador, né, o Lucas, ele também pediu desculpas logo após esse ocorrido também, ele também pediu desculpas, tá? E como consequência, a equipe, né, tomou as seguintes ações. Elas, vai ter uma ação disciplinar e financeira, tá? Então o jogador, ele tomou a multa ali, ele vai perder um pouquinho do peso da carteira. Então ele vai ser multado em 4 meses de salário e vai repassar para um treinamento ali também pra ver se isso não acontece de novo, né? Contribuição solidária, tá? O time do Rainbow Six vai doar tudo que eles arrecadaram no torneio lá pra instituição de caridade, tá? E a multa do Lucas também será investida nessa doação, tá? Então eles estão ali tentando fazer apaziguar ali as consequências, né? E educação global, ou seja, toda a Team Liquid vai tacar os jogadores lá no treinamento ali, em um cursinho ali provavelmente como se comportar na internet, coisas do tipo, né? Pra tentar fazer com que isso não aconteça de novo, por 6 meses, né, cara? Então eles já vão tacar todo mundo nesse programinha aí. E agora eu vou falar uma coisa que, cara, eles tinham que ter pensado antes, que é uma coisa que eu já falo já há muito tempo. Eu não sei se eu já coloquei isso em vídeo, mas eu já falei com colegas quando a gente falava sobre time, coisa do tipo, né? E, cara, todos os times, assim, que tem de jogos e tudo mais, em futebol, basquete, cara, tudo que você tem funcionários ali, onde essas pessoas são figuras públicas, de certa forma, todas essas equipes tinham que ter uma equipe dentro ali, né? Assim como eles têm psicólogos, tem treinadores, eles têm preparadores, eles têm pessoas da cozinha, pessoas que arrumam a casa, ou sei lá, eles têm tudo, né? Todo tipo de profissional. Assim como deve ter a equipe ali que trabalha no marketing, que trabalha nas redes sociais do próprio time, da Team Liquid, no caso. Cara, eu não sei se eles têm, mas deveria ter um controle maior ali sobre as redes sociais dos jogadores, né, cara? Provavelmente aquela que eles se comunicam com o público, né, cara? Porque se o cara tivesse feito essa publicação e mandado para uma análise, vamos dizer assim, né, cara? Então talvez até as redes sociais deveriam ter esse recurso, seria interessante, olha aí, já vamos falar sobre essa ideia. E mandado para essa análise aí, para o cara saber se ele podia postar aqui dali ou não, se estava coerente, se estava interessante ou não. A responsabilidade seria dessa equipe, né, cara? E obviamente eu acho que uma pessoa de bom senso, que estivesse trabalhando direitinho ali, ia olhar aquele negócio e ia pensar, cara, não posso aqui não, pelo amor de Deus, vai dar muito ruim, cara. Olha as ideias, cara, olha as ideias, né? O jogador, como ele deve ter postado, eu vou imaginar o cenário, tá? Como ele deve ter saído do jogo e já postou e tudo mais, eu consigo imaginar que nem passou na cabeça dele. Eu consigo imaginar que na euforia ali, na tristeza de ter perdido e tudo mais, ele vou fazer uma postagem aqui, falar com a galera, não sei o que, e nem passou na cabeça dele, tá? Talvez ali na correria, né? O cara nem pensou sobre isso. Talvez, tá? Mas um cara que estivesse preparado, um profissional pronto ali para lidar com as redes sociais, para imaginar todos os casos possíveis de caos e desordem, de problema que a empresa poderia enfrentar por conta das publicações dos jogadores e tudo mais, né? Essa pessoa provavelmente ia olhar aquele negócio e falar, não, isso aqui não é bom, então não, cara, isso aqui não faz isso, pelo amor de Deus, né, cara? Vai dar ruim. Então, eu acho que deveria ter essa equipe, não sei se tem, né? Porque tem empresas que tem, tá? Mas tem empresas que não tem. Então eu não sei qual que é a situação da Team Liquid, se tem essa galera que vai estar lidando com as redes sociais e que vai estar monitorando ali as postagens, as publicações e sendo essa pessoa que está avaliando e sendo, essa pode publicar, isso aqui não pode publicar, não fala isso, vai dar ruim, isso aqui você pode falar, né? E, inclusive, pensando assim também, cara, redes sociais, a gente basicamente está numa sociedade que vive sobre redes sociais, o marketing é feito sobre isso, a gente trabalha com isso, as pessoas e tudo mais, então
deveria ter, né, para empresas, né, dentro dessas redes sociais aí, quem sabe no futuro, eu acho que talvez em breve os caras vão fazer isso aqui que eu tô sugerindo, que é, mano, criar um sistema de controle. Se isso não existe, porque eu não trabalho com isso, não sei exatamente se tem, né, mas se não existe, deveria existir, que é um sistema de controles onde vai ter uma equipe especializada, uma pessoa que vai ser responsável por analisar publicações de jogadores, das pessoas que vão publicar. Então, vai deixar tipo assim, essa conta tá associada ao nosso... Cara, tava gravando aqui, os cachorros começaram a latir, talvez vocês vão escutar alguns trechos de latido no vídeo, e eu me perdi onde eu tava em relação a isso. Mas, tentando voltar ao assunto aqui, basicamente, eu acredito que tinha que ter nas redes sociais, que seria um sistema muito importante de ter um controle, ou seja, alguns funcionários vão ter acesso a esse sistema de análise, onde a pessoa vai lá, ela publica tudo mais, como ela está associada a uma empresa e um time ou coisa do tipo, esse post, essa publicação entra no sistema de análise, esse sistema de análise ali é visto por esse funcionário vai lá e fala se tá ok, se não tá ok, se é para publicar, se pode publicar ou não, né? Assim, teria um controle muito grande ali em relação a essas pessoas públicas, do que elas estão falando e tudo mais. Então, um ator, por exemplo, quando fosse falar alguma coisa, se aquela publicação que ele estivesse postando ali no Twitter, coisa do tipo, ela não fosse interessante, tipo a da Branca de Neve, por exemplo, falando várias asneiras lá, umas tretinhas que nada a ver, que com certeza prejudicou o filme, né? Então, cara, se essa empresa, né, essa pessoal teria acesso à informação, essa publicação, eu falo assim, não, isso aqui eu não vou postar, né, cara? Isso aqui não pode. Deixa quieto, tira isso aqui, não fala isso aqui. Nossa, você tá falando um negócio aqui, você tá dando spoilers, não é pra dar spoilers, não pode pra falar isso aqui. Então, eu acredito que isso não exista, né? Pelo menos, pelo que eu vejo, não existe, né, cara? E é isso aí, ó, já tá aí a ideia, quem quiser me chamar pra contratar pra começar a trabalhar nesse negócio, a gente trabalha. Mas, cara, tinha que ter esse sistema de análise, cara, porque facilitaria muito o serviço das empresas e tudo mais, né? E por que eu digo isso, né? Porque as pessoas podem acabar assistindo o vídeo e falando, nossa, o cara tá defendendo a empresa, tudo mais, defendendo o time. Na verdade, cara, como vocês viram na notícia, eu acabei de ler pra vocês, a maior patrocinadora do time foi embora. Isso globalmente. E aí a gente fala, cara, tem várias pessoas que estão jogando, pessoas que a gente até gosta, que tem os jogadores que a gente gosta de ver ali e tudo mais, e várias famílias que trabalham pra esse time, pessoas que trabalham na cozinha da game house da galera, pessoal que trabalha como, sei lá, o motorista deles, coisa do tipo. Essas pessoas têm empregos, essas pessoas dependem que a empresa ela esteja funcionando para que eles, né, consigam continuar recebendo um salário, continuam mantendo o emprego deles, né, cara? Então, quando o maior patrocinador vai embora, é uma perca de dinheiro para a empresa. Eu espero que, né, não dê problema ali, mas isso pode sim afetar o time brasileiro, pode afetar as pessoas que trabalham para esse time e tudo mais. Então, sim, eu tô falando dos trabalhadores, eu tô defendendo essa galera, porque uma coisinha assim pode ferrar com muita gente, né, no mundo inteiro, porque são vários times em vários países, né, cara. E eu tô falando disso de forma geral também, né? Então eu acho que seria uma coisa interessante ali ter esse sistema para redes sociais pra proteger e defender essas coisas aí, pra, né, barrar opiniões complicadas, né? Vamos dizer assim, né? Bom, pelo menos essa é a minha opinião, né? Então é isso. Essa foi a minha ideia, isso que eu quis trazer aqui. Eu achei, cara, quando eu olhei isso aqui eu não acreditei, né? Que isso aconteceu, mas aconteceu. E é isso, tá? Digam aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acharam da minha ideia e o que vocês acharam dessa atitude, das coisas e como que o time se portou e diante a isso também, tá? Qualquer coisa que eu falei, ou a notícia tá lá no Omelete, mas procurando na internet você acha facinho essa notícia certinho lá, beleza? Eu trouxe só uns trechos aqui pra comentar com vocês, tá? Quem não for inscrito, se inscreve para não perder os vídeos aqui. Tá tendo basicamente diariamente os vídeos, tá? E vai ter uns vídeos especiais em breve, já tô trabalhando nisso. E eu acho que é isso, tá? Eu sou o Asa, esse é a Opção Geek. Muito obrigado pela companhia e por ter assistido até aqui. Assiste o próximo vídeo aqui do lado e até a próxima. Valeu, falou, até mais.